como vocês estão? E aí? Bom, para quem não me conhece, eu já vou fazer a introdução já de sempre. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host do podcast. E sempre no início a gente tem o intuito de estar deixando claro o que a gente está fazendo aqui no ao vivo, o que tá acontecendo. O que é isso aqui, ó? 21º episódio? O que é isso? Né? Então, eu sempre deixo claro no início o que a gente está fazendo. Então, a gente está fazendo o quê? Estamos ajudando pessoas a amenizar as dúvidas daquelas que estejam buscando uma formação acadêmica ou norte na sua jornada profissional. Ou seja, toda live eu vou trazer alguém para estar conversando aqui comigo sobre algum curso, alguma determinada área, ou algo que te influencie, te inspire de alguma forma, tá bom? E só para fins de quem não sabe, essas lives acontecem aqui por meio do Instagram, live do Instagram, só que tem pessoal que vai lá no YouTube e assiste a gente lá no YouTube, então muito bem, seja muito bem-vindo. Já deixa um comentário aqui pra gente, se você tá gostando, o que você achou desse episódio. E tem gente também que está nos ouvindo apenas. Então, vai lá no Instagram, aproveita, segue a gente e fica acompanhando tudo o que está acontecendo, fica por dentro de todas as novidades, que eu sempre estou postando as coisas, então fica por dentro de tudo. E o melhor de tudo é participar do ao vivo, não é mesmo? Porque quem tá aqui no Instagram consegue tá mandando perguntas aqui embaixo, tá mandando perguntas aqui, ó, no ponto de interrogação, você consegue mandar perguntas direto pro entrevistado, pra gente estar conversando. Quem tá no YouTube também, né? Mas a gente demora mais pra estar respondendo. Então, é isso, pessoal. Quem tá nos ouvindo, segue a gente. Quem tá nos assistindo no YouTube, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu like aí pra gente, tá bom? E quem tá no Instagram, seja muito bem-vindo, né? Já falei no início, mas já manda sua pergunta, manda um aviãozinho aqui, ó, pro pessoal que não tá assistindo, vai lá, chama todo mundo pra participar, que hoje vai estar bem legal. Então, como vocês já sabem, já viram aqui em cima, né? Parceria paga da Pedidos. A nossa parceria, muito bem. A gente somos oficialmente patrocinados pela Pedidos, então o seu delivery com comodidade. Então aproveita, vai lá, pede sua janta maravilhosa, pega um cupomzinho lá pra gente, tira uma foto e marca a gente, marca a Pedidos, tá bom? Já faz aquele, ó, combo completo, janta e assiste a gente, tá bom? Então vai lá, já pede sua janta e marca a gente no store, tá bom? Outra coisa que eu queria falar é utilizando esse espaço para divulgar amigos. Então, hoje eu já postei meus stories das minhas unhas maravilhosas. Quem me conhece sabe que eu sou amante dessas coisas. Então, eu queria deixar, já postei no meu store. Vai lá ver essas unhas maravilhosas. Vai lá seguir a Isadora, tá bom? Vocês vão se apaixonar nas unhas dela, tá, gente? E é isso. Já vi que o pessoal já entrou, já vi que a nossa entrevistada de hoje já tá aqui. Polêmica, adoro. Vocês ficam atentos aí, porque essa garota, olha, maravilhosa. Então, hoje a gente vai estar falando com a Carol. Ela cursou letras em tradutor e intérprete de língua inglesa. Atuou como professora logo em seguida em uma escola de idiomas. E por ter trabalhado com crianças, começou a cursar pedagogia em 2020. E depois de sair da escola de idiomas, a gente sempre confunde, né? Porque a gente entende como escola mesmo, né? Mas nesse caso, escola de idiomas. Ela começou depois em 2020, ela começou a dar aulas VIP em casa. E quando ela se deu conta, vou colocar assim, porque depois eu vou dar spoiler, então não pode. Mas quando ela se deu conta em 2020, ela estava frustrada com o método que ela estava tendo ali de inglês. Então ela conheceu a Jornada Rocket, se tornou mentora e hoje ela ajuda muita gente para ter um inglês com eficiência,
em um curto período de tempo. Então, isso já é muito incrível. As duas, eficiência em curto período de tempo numa mesma frase, eu já adoro. Ela hoje, atualmente, está como professora de educação infantil, por enquanto, e ela também presta serviços no mercado digital, trabalho digital. Então, eu vou convidar ela para estar participando aqui com a gente. Deixa eu chamar. Olá! Hello! Olá, tudo bem, Carol? Tudo bem, pessoal? E aí? Ai, a gente tá num contraste de cor maravilhoso. Olha só, eu nem gosto de roxo, né? Quase nada. Acha, imagina. Adorei esse contraste. Então, Carol, já de início eu gostaria de agradecer sua presença. É uma honra ter você aqui mais uma vez. Assim, quando a gente, eu sempre falo no começo, é clichê, eu falo, mas quando a gente faz um convite e o pessoal aceita, a gente fica muito feliz porque quer dizer que você está apoiando a gente. Então, nossa, é um trabalho muito, muito lindo o que a gente está começando a fazer. Então, ter você aqui já é um empurrão enorme. Fiquei muito feliz de ser convidada, tô muito animada. Faz muito tempo que eu não falo desse assunto, assim, sabe? Então a gente fica. Adoro. Ah, eu imagino. Antes da gente entrar aqui, pessoal, estamos lá conversando no WhatsApp e olha, Carol polêmica, adoro. Ai, deu até calor aqui, vou até tirar a blusa. Ah lá. Então, Ai, ó, você já não quero liga, todo não, mundo gente, que eu tô me mandando sentindo em casa, avisinho. tá? Isso aí, isso aí. Eu falo, pessoal, não vai pra ter medo. Então, ó, Bora, Carol, tá pronta? bora. Então, beleza. Carol, eu já queria perguntar assim de início, eu queria que você contasse quem é a Carol? Nossa, Carol, é tanta coisa. Eu gosto de pensar assim, que eu sou muito além da minha profissão, né? Muitas pessoas se apresentam falando já, né, o que é, o que faz, mas eu sou filha de Deus, sou cristã, sou esposa do Diego e eu sou tantas coisas que eu não consigo descrever assim em poucas palavras, né? E eu acredito muito que, primeiramente, isso. Primeiramente, eu sou filha de Deus, pertenço ao reino de Deus. E estou professora, eu digo isso, né? Porque eu acredito que a nossa profissão, a gente está, a gente não é aquilo. E mentora Uhum. também, copywriter, trabalhei com marketing digital, então eu sou Faz isso, bastante coisa. eu sou a junção dos 30 anos que eu vivi até aqui, né? Hoje, se a Carol de hoje se apresentasse para a Carol de alguns anos atrás, elas nem iriam se reconhecer. Então, eu sou essa junção de tudo que eu vivi até aqui. Uau, muito bem. E faz bastante coisa, né? A gente vai falar um pouquinho de cada, né? Mas assim, faz bastante Mais do que o coisa. pai do Cris, né? Que tem 2 empregos. A gente tem uns 5 empregos. Isso aí. E Carol, já assim, perguntando da primeira, né, da primeira parte, por que você quis letras? Da onde surgiu a ideia? Como é que foi? Olha, eu quando eu estava quase acabando a escola, né, o colegial, eu sei que é uma fase muito difícil para um adolescente. Então eu consigo imaginar, né, uma pessoa de 17 anos ter que decidir a vida toda dela, né, de profissão. Eu tenho que escolher, eu tenho que fazer uma faculdade e a gente vive muito essa pressão, né, cultural, né, do nosso país, Sim, principalmente que para quem mora aqui no interior, essa pressão de ter que estudar, casar, ter filhos, ter um emprego fixo. E aí eu exatamente. parei para pensar, o que que eu gosto? Na escola, as matérias que eu gosto. Eu falei, eu gosto de português, né? E fiquei com aquilo. Aí uma professora minha, uma ex-professora, eu falei para ela, eu gosto de português, eu gosto de inglês também. E aí ela falou, por que você não faz letras? Eu falei, mas letras? O que eu vou fazer? Vou dar aula? Não quero dar aula. Eu cursei a faculdade e eu falava que eu não ia dar aula. Eu Sim, falava para os meus professores da faculdade que eu não ia dar aula. Imagina, eu tô fazendo tradutor e olha intérprete, porque eu isso. não quero dar aula, eu quero ser tradutor e intérprete.
Mal sabia, né? Alguém avisa, Carol, lá Mal naquele sabia. ano, que não é assim a vida, querida. Mas resumindo, é isso. Eram as únicas matérias que eu gostava na escola. Português, inglês, cresci com os meus tios, meus primos Entendi. bilíngues falando inglês, achava aquela coisa mais linda. E é isso. É que eu sempre falo, a gente teve aqui, eu vou até fazer uma pergunta logo em seguida. A gente teve também já um professor, um doutor em letras, sabe? E quando a gente perguntou para ele algumas áreas que podia estar atuando em letras, eu fiquei admirada, porque ao fim eu comentei com ele. A gente aprende assim, que no ensino médio é engenharia, direito e medicina. Outro curso não É. existe. Né? Então, assim, quando ele me falou o tanto de coisa que dá para fazer, eu falei, cara, é porque realmente a gente não busca esses E é cursos. engraçado que depois Porque que a gente só fica sabendo dos outros. depois que a gente faz a faculdade, eu mesma tive muito esse pensamento. Nossa, todo mundo tinha que fazer letras, porque é isso, porque é aquilo. A gente sempre fica, né, com essa. Sim, não, verdade. Então, assim, já, né, no processo da faculdade e tudo mais, qual foi sua inspiração? Quem, assim, estava lá do seu lado? Quem estava te incentivando? Qual foi o seu maior incentivador? Olha, para tudo eu acredito que sempre foi a minha mãe. A É, minha mãe, ela fez magistério, né? Na época era magistério, então ela foi professora, ela passou por isso, por sala de aula, e ela fez carreira nisso, porque ela não foi só professora, ela foi coordenadora, supervisora de ensino. Então, o ensino sempre teve nossa, muito presente na minha família. Eu tenho um tio doutor também em letras, e eu tenho tias professoras, então, assim, essa parte sempre permeou a minha família. E eu ainda sei, eu lembro que no terceiro ano de faculdade, segundo ou terceiro, não sei, eu queria trancar, eu não quero isso, eu não gosto disso, não quero mais. Tem que sair daqui 5 horas da tarde, pegar ônibus para ir para Rio Preto, eu não quero, eu não vou. A minha mãe falou assim: não, você não vai trancar. Você vai terminar. Porque mesmo que se você não for trabalhar com isso, pelo menos você vai ter já o diploma, você vai até o fim. Você começou, alguma você vai coisa. até o fim. E olha, Sim, foi verdade. a melhor coisa que eu fiz. Mal sabe. Mal sabe, entendi. Então, a sua mãe atualmente ela é professora ou não? Não, a minha mãe, depois ela se aposentou, né? Foi a primeira aposentadoria dela e ela fez direito. Então, hoje ela é advogada, assim, uma das melhores, muito boa. Que Mas orgulho. essa parte de ensinar, ela nunca perdeu. Eu sempre vejo ela ajudando as pessoas para estudar para concurso. Ela ama, eu vejo que ela ama ensinar. Então, eu acredito que eu puxei isso dela. Que orgulho. Entendi. E ela também, depois que mudou a carreira, não te influenciou a mudar de carreira? Não, eu sempre gostei do direito, eu sempre achei muito lindo isso, mas Aham. nunca me encantei assim, decorar leis, essas coisas de estudar muito eu não gosto, viu? Não gosto de estudar, não. Esses, Entendi. Então, ó, eu comecei a falando, né, sobre o outra pessoa que a gente teve de letras aqui, que foi o Leandro. O Leandro, ele é doutor e mestre em letras, com ênfase em estudos literários. Quando ele me falou, eu falei, meu Deus do céu, o que que esse homem faz? Jesus amado. Então, assim, eu queria te perguntar, o que que te fez escolher, assim, seguindo essa área, você já me respondeu, mas eu falo assim, no sentido, que mais que você viu que você falou assim, nossa, eu posso trocar de curso, eu posso fazer outra coisa? Tem isso também nessa parte que você escolheu? Tem na parte dele, ele tinha até comentado comigo que tinha parte de tradução também, então que ele podia estar traduzindo assim, em vários sentidos nessa área de estudos literários. Então, na sua também tem? Segue esse mesmo pensamento? O que aconteceu comigo foi uma série de acontecimentos que, assim, eu fui aceitando e eu fui trazendo para minha vida. Eu costumo falar tanto que hoje eu Entendi. mudei de área, né? Então, eu acredito que a gente vai falar um pouquinho disso depois. Eu acabei mudando de área, mas assim que eu saí da escola, da faculdade, eu já recebi uma proposta para trabalhar numa escola de idiomas para dar aula. E aí eu aceitei aquela Entendi. oportunidade. Então, assim, foi uma série de coisas que foram acontecendo que, na verdade, eu não decidi, sabe? Falei assim, ah, eu quero, eu gosto, eu vou fazer isso pra minha vida. Eu fui aceitando, e eu fui fazendo, eu fui gostando, eu fui indo. E como a minha mãe disse, né?
vai fazendo que uma hora você descobre o que você quer da vida. Se você não quer isso, mas você vai fazendo. Então, foi o que eu sempre fiz, sabe? Aí eu fui dar aula na escola, aí fui ficando, aí eu já vi que aquilo não me encaixava mais, Olha, zarpei, e aí as oportunidades foram chegando na minha porta, eu fui abraçando, eu fui fazendo, eu fui aprendendo. E eu acredito muito nisso, eu acredito muito no fazer, no praticar, no mão na massa. Quem só estuda não sai incrível. do lugar. Por isso que eu falei que eu não gosto muito de estudar. Mas assim, quem só Muito estuda bem. não sai do lugar, porque você vira um obeso mental, né? Você vira você fica Sim, ali, o nosso cérebro ele é um músculo. Então, se a gente só estuda, a gente só tá exercitando ele ali e não tá, né, colocando a mão com na massa, certeza. fazendo. Então, foi Sim, uma série de coisas que foi assim, sabe? Quando parece que você entendi. vai acontecendo, vai chegando. Aí eu quis ir para pedagogia, então aí, porque eu dei aula para criança, então eu fui me encantando com esse mundo de dar aula para criança, né? Nunca pensei que eu fosse gostar tanto assim. E aí eu fui, né, engrenando, entrei para pedagogia. Entendi. Agora, calma, parou na pedagogia, calma, fechou, sabe? Só para dar spoiler. E eu achei muito legal que você falou que você foi se encontrando, né? Ah, isso aqui não me pertence, não gosto, tiro, sabe? Isso é muito interessante porque eu, pelo menos, quando eu tô na faculdade, eu acho que eu gosto de tudo, entendeu? Tipo, gosto de tudo. Esses dias eu tava até conversando com o Marcos mesmo, eu falei, nossa, eu adoro essa parte da RH. Nossa, aí eu fui numa visita técnica, adorei química. RH e química. Eu falei, como assim? Eu não posso gostar das duas coisas. Eu tenho que, sabe, me encontrando. Então, isso que você me falou fez muito sentido pra mim, porque é isso de tentar, né? De você ir lá, colocar a mão na massa, ver se é realmente é isso que você quer. Na Então, isso verdade, é fez muito você sentido pra mim. fazer, porque quem tenta não consegue. Sabia disso? Porque se você só tenta também, você já vai com aquela mentalidade de, poxa vida, vou tentar, né? Vai que. Não, eu vou fazer, vou dar o meu melhor, vou fazer com excelência. E por que não gostar das duas áreas, né? Por que não você se permitir fazer as duas partes? Né? Como a gente disse, eu nunca pensei que eu ia estar Adorei. fazendo o que eu estou fazendo hoje. Então, quer dizer, se Sim, eu tivesse parado lá atrás e não tivesse avançado, tivesse parado no meu segundo ano de faculdade, talvez eu não estaria aqui hoje. Então, as minhas escolhas me trouxeram aqui hoje. muito bem, adorei. E você estava falando da escola, da experiência de dar aulas. Como é que foi o primeiro, acho que foi o primeiro, né? O primeiro encontro na sala de aula. Como é que foi isso, essa experiência? Em que sentido? Encontro de eu gostar? É, você gostou? Como é que foi, assim? Olha, gostar não é bem a palavra. Porque no início eu era muito inexperiente, né? Eu só tive a faculdade. Então, já que Entendi. nós estamos falando de faculdade, né? Faculcast, a faculdade não prepara a gente pro pega pra capar, não. Na faculdade não prepara. Muitas, não vou generalizar, né? Não vou falar de todos os cursos, mas a maioria dos cursos ela não prepara a gente para esse mundo real, para esse mundão aí. Sim. E aí eu cheguei e me deparei com aquela sala. Eu dei aula mais para crianças no começo, né? Eu tive uma pessoa que acreditou em mim e falou assim: não, vai que você vai conseguir, que vai dar certo, né? Lá na escola onde eu trabalhei e eu sou muito grata por esse período que eu passei, porque realmente eu aprendi muito. E, cara, as minhas aulas não, no início, não era assim, sabe? Hoje eu paro e olho e falo assim, ai, se eu tivesse olhando, se eu tivesse, sabe, olhando para aquela Carol, ai, filha, o que você tá fazendo? Hoje eu entro na sala de aula com outro pensamento. Eu olho, eu consigo olhar. Hoje eu dou aula Entendi. mais para infantil, mas eu já dei aula para todas as idades, né? E aí eu acabei falando, cara, eu gosto de ensinar. Eu olhei assim, eu não, ó, vou ser sincera, eu nunca gostei de material didático, livros e aquelas coisinhas quadradinhas assim. É, essa coisinha, essa caixinha, assim, o sistema, né? Então, já que eu falei que vai ser polêmica, Entendi. então já vai uma polêmica aí. Eu nunca gostei do sistema. E, querendo ou não, Entendi. onde eu tava, era uma franquia, né? E aí a gente tinha que se encaixar ali naquele negócio.
Então eu acabei me tornando muito Entendi. legalista. Eu queria que as regras fossem cumpridas. Então eu era muito assim, ferro e fogo. Pau, pau, pedra, pedra. Essa é a regra? É assim que tem que fazer? Então é assim que tem que ser. Sabe? Eu acabei me tornando muito desse jeito. Hoje, eu me Nossa, libertei desse pensamento, porque não é assim. Tanto que o método de inglês que eu trabalho hoje, nunca imaginei na minha vida. É um negócio totalmente doido, assim, disruptivo, entendeu? Então, é totalmente fora da nossa. caixinha. Então, eu nunca imaginei. Só que como eu falei, as coisas foram vindo e eu acabei me tornando muito legalista. Eu cheguei a ouvir de alguns pais que, nossa, mas onde já se viu a ficar cantando música na sala de aula para aprender inglês? Ache, meu filho, tem que escrever, tem que fazer tarefa. E aí eu fui pegando aquilo para mim, fui absorvendo, sabe? Fui falando, não, realmente, não, eu tenho que estudar, não, tem que escrever mesmo. Não, tem que decorar. Porque na minha época, minha professora me fazia decorar. Eu sabia a tabela dos verbos todos, decora e salteado. Porque é assim que tem que ser. Mas, cara, não é. Não é assim. Não é assim. Gente! Não. E olha, eu agora parando assim pra pensar, né? Eu lembrando do meu ensino médio, do meu ensino fundamental mesmo. Eu tinha que decorar, eu tinha uma professora que fazia eu decorar E aí literalmente. você percebe que você acaba. Não, você tá falando no inglês mesmo, né? Porque Isso, o é. inglês da escola, cara, o inglês da escola é chatíssimo. E aí eu já te falo uma coisa. Nós somos um país com muitas, milhares de pessoas, um país mega globalizado, né? Nós não somos um país muito pobre, nós temos riquezas naturais, nós temos, né, muitas riquezas. E eu não sei se você sabe quantos por cento da população que fala inglês. Não. É uma vergonha, mas 5% da população brasileira fala inglês. 5%. E aí, o que que acontece? Você entra na internet, isso aí, quem for dos números aí quiser conferir, entra na internet e vê, pesquisa aí. Qual é a franquia? Quais são as franquias que mais crescem no Brasil? As franquias Primeiro é comida, né? Porque a gente ama comida. Mas as franquias que mais crescem no Brasil são as franquias de idiomas. São as franquias de escolas de idiomas. Então virou um negócio rentável e a Entendi. galera fica lá e estuda anos e anos e anos e anos e anos. Tirando o inglês da escola, que é chatíssimo, tem muita tradução. Tradução é vício, já fala aqui logo de cara, é maldição pra tua vida. Depois eu explico melhor, não vai também, né? Calma aí. Mas Levar é no pé da isso. letra. Relaxa, mas assim, não é. E a escola realmente, se você parar pra lembrar do inglês da sua escola, era por tradução. Era praticamente só tradução. Não ensina a pessoa a falar inglês. Então, por que que as pessoas não falam inglês? Porque elas ficam nesse pensamento acadêmico. O ensino acadêmico, no caso do inglês, não vai te fazer falar inglês. Não vai te fazer falar inglês. Porque se fizesse, não era só 5% que estava falando inglês. Se são as maiores. Com Tem uma coisa certeza. errada, não bate a conta, né? As maiores franquias são de Sim, estudos de idiomas e só 5% da população fala. E aí, por que que elas estão estudando então? Só para não faz saber, sentido. né? Sim. Muito bem, a Carol é polêmica, gente. Ó, fogo no parquinho. Se tivesse aqueles emojis aqui, ó, fogo no parquinho. Manda fogo aí, ó. Manda aviãozinho aí para aquela pessoa que quer falar inglês e tá lá decorando o verbo to be. Mas eu não sei nem o to be ainda. Manda Menina, para ela lá, eu fogo. não vou citar o nome da pessoa. Eu não vou citar o nome da pessoa. Porque a pessoa está aqui e ela vai saber que é pra ela. Porque ela tá atrás de uma escola de inglês e eu falei assim: a gente vai ter, né, no podcast uma professora, entendeu? Uma mentora. Eu falei, né, passei seu contato, tá? Então, se a Ó, pessoa for atrás de você, e digo mais, você não precisa de mim para falar inglês. ah lá, Você não precisa de mim, porque o que eu ensino, o que eu ajudo hoje, a minha mentalidade mudou de tal forma que eu acredito fielmente que as pessoas elas podem ser autodidatas. Hoje nós temos a internet aí ao nosso alcance, né? Se você criar um sim, ambiente de imersão, e a gente ensina isso com muita propriedade no Jornada Rocket, você consegue falar inglês sem ficar precisando de professor. Por isso que eu falo que eu
mudei de professor para mentor, porque existe uma sutil diferença aí, né, nessas duas coisas. E Entendi. então você não precisa. Eu te ajudo com todo prazer. A pessoa anônima a quem a Carla está se referindo, eu te encaminho para algo muito bom. Só que você não precisa. Ah Dá lá. para aprender num tempo hábil, né? Um tempo totalmente possível e sem você ficar precisando de caixinha, de gesso. Bom, eu vou merecer assim, vou fazer o meu, né? Vou vender o meu peixe, né? Óbvio. Se essa pessoa falar inglês, Carol, eu juro que assim, eu vou merecer muitos brownies, entendeu? Dessa pessoa, porque essa pessoa me deve muitos brownies, eu acho. Se ela começar, entendeu? É isso, só isso. Já deixei, ó, já entreguei a maravilhosa aqui pra todo mundo. Então, ó, só isso que eu E falo. se até o final da live você quiser, eu dou algumas dicas para quem quer falar inglês. Então, depois você Ah lá, me fala. claro, já quero. Pera lá, então. Então, ó, até o final da live a Carol vai deixar várias dicas, gente. E, Carol, voltando, Rebobina. qual que foi, assim, como que foi essa jornada Rocket que você já começou a falar? Vou até voltar um pouquinho, né? Porque deu muito spoiler, muito spoiler. Quando você começou, assim, nesse processo de sair da escola Uhum. e começar a dar aula em casa, como que foi isso? Foi por conta da pandemia? Primeira coisa, porque eu lembro que você colocou no ano 2020, 21, né, no caso. No caso aí já foi Não quando. foi por causa da Esse pandemia. aí é quando eu já dei meu grito de liberdade. Foi antes. Foi Ah, antes. Foi antes entendi. porque onde eu trabalhei, eu percebia, justamente sem saber disso que eu tô falando, dos 5%, de ser um ótimo negócio, né? Sem saber disso, eu já observava, porque eu fiquei 6 anos dando aula, né, nessa franquia. E eu dei aula para o mesmo aluno por 6 anos. Teve aluno que eu dei aula Meu todos os anos para aquele aluno e eu percebi o desenvolvimento dele. Então, você já pensou 6 anos você ficar lá e você ia Deus. puxar um assunto, o aluno travava assim, sabe? E eu falava assim, cara, não é possível, não é possível. Eu quero uma coisa que ajuda a pessoa mais a acelerar. Tem gente que quer viajar, tem gente que tem pressa. Como assim? 6, 7, 8 anos Sim. para terminar todos os livros, para a pessoa estar falando inglês, não é possível. E eu comecei a pesquisar na internet. Comecei a pesquisar métodos e livros e fiquei, né? E o principal, orando e pedindo para Deus, porque eu não sei, eu acredito que não são todas as pessoas que estão aqui que são cristãs, mas eu sou e eu pedia para Deus, Deus me mostra um caminho. E aí eu conheci o Rafa Magalhães. Foi quando eu conheci o Rafa Magalhães, ainda trabalhando nesse lugar. E o que ele falava me fazia tanto sentido que parecia que minha cabeça fazia assim. Quando eu escutava, eu falava assim: caraca! Aí teve uma época que eu comecei a virar hater dele, porque ele falava assim: você não precisa de gramática para falar. Opa, mas como assim? Eu era fã de gramática, né? Amava gramática. Como assim não preciso de gramática para falar inglês? Aí eu fiquei em parafuso. Eu falei, esse cara não sabe de nada. Não, eu virei hater dele, mas eu continuei seguindo. Aí eu comecei a ver as lives, entrei numa live um dia e ele começou a desbloquear as pessoas ali, né? Começou a convidar as pessoas para desbloquear ali. Aí ele me chamou. Aí eu entrei na live e aí ele falou assim: e aí, qual que é o seu bloqueio com o inglês? Eu falei assim: meu bloqueio não é nenhum, porque eu sou professora. Eu só quero saber de você como que eu faço para não bloquear meus alunos. Esse negócio que você tá falando aí. Aí, tal, foi sensacional. E aí, Gente, que e aí eu incrível. comecei, aí começou aquele burburinho na minha mente. E eu falava para meus alunos, tinha aluno que falava assim, teacher, eu tenho que falar inglês rápido, como que eu faço? Eu falei, ó, segue esse cara aqui, porque ele falou que ele tem uma mentoria que a pessoa sai falando inglês em 2 meses. Falava isso, sabe assim? Aí eu tive uma aluna que ela ia ser comissária de bordo. E ela precisava falar inglês muito rápido, porque ela tinha que aprender, porque ela Pra ia ser ontem. comissária de bordo e eu falei, cara, eu quero ajudar ela. Que aí eu já fui dar aula VIP em casa, né? Eu comecei a dar aula VIP em casa Entendi. para ajudar as pessoas, porque eu fiquei, não, eu quero sair do ambiente escolar. Eu quero que as pessoas vão na minha casa. Aí a gente Entendi. pintou a sala, pôs uma mesa, uma TV.
Aí a gente vai tomar um café, porque pra mim o inglês sempre foi isso, tinha que ser mais, tinha que ser descontraído, sabe? Investir nos Sim, jogos. Eu falei, a gente tem que aprender a divertir, tem que ser divertido, tem que ser gostoso, tem que sair desse ambiente escolar. E aí alguns alunos começaram a vir estudar em casa. E aí foi que, nesse meio tempo, foi que eu conheci o Rafa e não sei se você vai fazer alguma outra pergunta relacionada a isso, mas é isso. Eu comecei a estudar em casa porque eu vi que aquilo não estava ajudando as pessoas. Falou, putz, 6 anos entendi. estudando, cara? Olha lá, ó, tem o Júnior ali, foi meu aluno aqui, olha lá. E Ah lá, o momento do café é o olha melhor. lá. Então, ó, já fica aí. Então agora, Carol, já tá liberada para falar da jornada, da jornada Rocket. Então, nos conta como é que funciona isso, como que você achou, como que foi o início, como é que foi isso? É, foi assim, de hater a mentora, né? E esse é o melhor título, né? Vou escrever um livro, de hater a mentora. Porque nesse mesmo ano, que eu tive essa aluna, ela, Sim, ela veio pra casa, eu comecei a dar aula VIP pra ela, e ela falava assim, Carol, não sei o que que eu faço. E aí eu ensinava ela métodos de decorar, várias coisas eu tentei assim para ajudar ela, e ela falava assim, Carol, não sei o que eu faço, porque eu estudei em tal escola e o meu professor falou isso, e agora eu acho que eu não vou conseguir. Sem eu saber que era um bloqueio dela. Mas eu não sabia como lidar com aquilo. entendi. Aí eu falei pra ela, ó, compra o curso desse cara aqui, ó. Compra esse tal desse destrave seu inglês aqui, ó, desse cara, porque eu não sei o que eu faço pra te ajudar mais, porque, sabe assim? Aí ela foi lá e entrou. Ela entrou pro destrave, que é o destrave do Rafa, é um dos primeiros cursos que depois eu trabalhei junto com ele. Chama Destrave seu inglês. E depois a gente teve que mudar de nome, mas ela foi. E na época ganhava 2 mentorias online com ele, fazia todo o curso, né, tal, e ganhava 2 mentorias. Aí numa das Sim. mentorias ela entrou, tava ela e mais 2 pessoas, e ele perguntou: o que você tá fazendo aqui? Como você ficou sabendo? Como tá? Você tá gostando? Não sei o quê. Ela falou assim: foi minha professora que indicou, minha professora particular. Aí ele, quê? Aí para tudo, para tudo. Como assim sua professora te indicou isso daqui? Porque eu não tenho professor que me segue. Os professores me odeiam. Porque eu falo que a pessoa pode falar em 2 meses e que a pessoa não precisa de gramática, vocabulário. Então eles me odeiam. Como? Quem é essa menina? Me passa o contato dela. Ela falou, é a Carol Zac. Ele falou assim, essa menina aí já entrou numa live comigo, não sei o quê. Aí ele falou, passa o contato dela que eu vou entrar em contato com ela. E foi isso. Aí ele me chamou. Eu imagino o seu surto, né? Sabe quando você tem aquela pessoa que você segue, assim, que é tipo, você é fã da pessoa, mas você nunca pensou que você fosse trabalhar com a pessoa? Por isso que eu falei que eu nunca ia Sim, imaginar chegar onde eu cheguei, porque foi isso. Aí eu já que tava. Aí incrível. foi na época da pandemia, porque aí foi no ano que, assim, Aham. foi um dos piores anos da minha vida, porque foi o ano que meu pai faleceu, aí foi o ano que veio a pandemia, então aí minha cabeça ficou pirada e eu já não aguentava mais aquilo. Aí, para ajudar, eu tava seguindo já na época pessoas que falavam de mentalidade, mindset, e eu já tava assim com a cabeça, sabe? Esse lugar não é mais para mim, não quero ficar aqui nessa escola. Aí eu falei, ó, vai ter data para terminar isso daqui. Aí falei que ia ser até o final do ano. Não aguentei nem chegar até o final do ano, foi no meio do ano mesmo. Pedi as contas, o clima não tava Uau. bom, não tava gostando, tava brigas internas, muita picuinha. Aí eu falei, Entendi. ó, tchau, obrigado, sou muito grata por tudo, só que não dá mais pra mim. E aí, pouquinho tempo depois, o Rafa me chamou pra trabalhar com ele. E aí eu fui pro Jornada Rocket, comecei, fiquei um tempão só assistindo as mentorias e conhecendo e sabendo. E aí eu virei mentora, ele falou assim, não, você tá aqui para você também ser mentor, para você ajudar pessoas aqui. E, cara, sensacional. Fiz um curso lá, então dentro do Jornada Rocket tem Sim. gramática e, né, eu estava falando aqui da gramática, mas ela não pode ser a primeira coisa. Então já vai uma dica aí para quem ficou até agora aqui esperando para uma dica para falar inglês. Realmente a gramática não é o que vai te fazer falar inglês. Você pode saber toda a gramática do mundo, só que ela nunca é a primeira coisa que você Sim. aprende numa língua.
Quando você é criança e você aprendeu a falar português, no caso aqui, né? Você não aprendeu gramática. Seu pai e sua mãe não te ensinaram gramática. Você falava. Você Sim. ouvia eles falando e você modelava e você falava. Então é falar. Só fala inglês quem fala. Então você tem que falar. Ai, Carol, mas eu não sei nada. Como que eu vou falar? Como que. Caô, tá? É caô. Adorei essa cara. É caô, porque você já Adorei. teve inglês na escola. Então Em teoria, você não sim. é inglês zero. Ponto. Aí você entra aqui no Sim. Instagram para assistir uma live, né? Aí você deixa o seu like na live aqui, né? Ah lá. Acabou a live, você vai pegar o seu cellphone, você vai fazer uma call para pedir um delivery, né? De hambúrguer. Você vai pedir para você colocar um filme lá na Netflix, né? Para você assistir os Avengers e comer na sua popcorn. E você vem me falar que você não fala inglês. É caô. Adorei. É caô, entendeu? É bloqueio. Você tem algum bloqueio que te impede de Adorei. falar, que te impede de falar inglês. Então você precisa desbloquear. Você desbloqueia, você tira essa mentalidade que te colocaram de falar perfeito, sabe? Esse thank you, thank you, sabe? Essa correção que eu tenho certeza que você já teve um professor, uma professora que ficou te corrigindo, né? Com E ficou lá, certeza. verb to be. Repeat. I am, you are, he is. É ou não é? Você tá rindo porque você teve. É verdade. Quem teve, Eu tô comenta lembrando até da aí. cena dela em pé, a professora em pé na lousa. E provavelmente quem te causou algum bloqueio foi algum professor, porque as figuras que mais causam bloqueio são figuras de autoridades na nossa vida. Mãe ou pai Sim. e professor. É triste, mas é verdade. Sim. Não, eu lembro, essa professora mesmo que eu tive, nossa, ela causava medo na gente, assim, dava. E eu era criança, então eu lembro dela muito marcante, não lembro o nome dela, não lembro, sim. Se eu ver na rua, não lembro dela. Mas eu lembro o jeito que ela era com a gente, sabe? Então me marcou, talvez, Olha ó. lá, é isso. E aí, a dica para você eliminar esse bloqueio aí já, ó, mentoria grátis, hein, gente? Dá muito like, muito aviãozinho aí, ó. Manda lá para quem você sabe que quer falar inglês e não tá conseguindo. A primeira Isso coisa aí. é perdoar essas pessoas. E se perdoar. Porque se você não liberar perdão sobre essas pessoas, você sempre vai estar com aquilo. Essa minha aluna que ia ser comissária de bordo e veio para cá com essa. Ela tinha medo, ela tremia, a mão dela suava para falar. E ela lembrava desse professor. Gente, E o Rafa falou para ela: olha, perdoa. Perdoa porque não vai adiantar. Você talvez nem cruze mais com essa pessoa na rua, sim, sabe? Então, essa parte do desbloqueio, a gente fala assim, questão de desbloquear, de destravar, parece que é uma coisa tão, né? Oh, são coisas simples, são passos simples, atitudes simples que você vai se posicionar ali, sabe? Então, imagina eu aqui, essa sua professora, eu tô aqui te pedindo perdão em nome dela. E se tem mais alguém aqui que passou por alguma coisa também que algum professor fez, porque eu sei que tem aluno, eu já tive muitos alunos que eles tinham muito bloqueio. E eu falava assim: você é genial, você fala, é só você abrir a boca e falar. Não, mas porque a minha professora me xingava. Porque ela, eu não sei nem se ela vai estar online aqui, ó, mas ela me chamava de poia, ela me chamava de burra. E aí ela falava que eu nunca ia aprender. gente, Existe isso. Adulta, era uma pessoa adulta, já casada, e ela travava, assim, tremia. Ela falava, não consigo falar. Só fala e perdoa. Peço perdão. Então, perdoe essa professora e se perdoa. Porque tem gente que fica remoendo tanto, tanto. Ai, porque eu tive uma oportunidade de fazer um negócio e eu não fiz. Ai, porque eu tive uma oportunidade de fazer um sim. curso de inglês e eu não fiz. Toca o barco, se perdoa. Não é tarde. Começa agora. Você pensa em morrer amanhã? Muito bem. E aí, gente, mentoria de graça. Ai, eu amei isso, Carol. Nossa,
A pessoa que eu falei, ela tá aqui, então Manda um oi pra mim aí, ó. Vamos ser amigos, vamos tomar um café. eu adorei. Carol, eu vou ler algumas perguntas que estão aqui, Vamos lá. que o pessoal mandou. Uma Gente, a eu gente já ficaria por horas respondeu. falando, então você vai me falando aí, Carlos, porque eu fico se deixar. Pode deixar? Ó, e Ó, ainda a vai ter primeira. uma dica no final que tem a ver com a frase que tava lá no nosso no folderzinho que você fez lá. Vamos ver se alguém lembra qual que era a frase, que vai ter uma dica de ouro para quem quer falar inglês. Então, sem spoiler, porque é a última pergunta. Sem spoiler. Ó, a primeira pergunta foi: o que considerar na hora de uma entrevista de emprego que faça testes de inglês? Ai, ai. É o seguinte, Essa como eu disse, muitas pessoas se preocupam tanto, tanto com a gramática, com o vocabulário, que elas se esquecem de muitas outras coisas que não têm a ver com o inglês. Então vamos tirar o inglês da jogada. Como você se prepara para uma entrevista de entendi. emprego? Como que você pensa o quê? Você pensa na sua aparência, né? Você pensa em saber sobre aquela empresa onde você vai trabalhar, né? Você pensa Sim. em saber, ou talvez sobre o chefe ali, né, com quem você vai fazer entrevista e tudo mais. Então, vai muito além do inglês. As coisas, as pessoas, elas focam tanto, tanto, tanto no idioma. E o problema de você não falar não é o idioma, tá aqui dentro. Então, é aqui que você tem que se preocupar. Tá bom, eu vou saber sobre essa empresa, eu vou saber começar uma conversa, né? Às vezes você não sabe, às vezes você não sabe puxar conversa nem no seu idioma. Como que você vai querer falar em Verdade, inglês? Como que você é como verdade. pessoa? Você é uma pessoa que você está sentada assim, do nada você começa a conversar com alguém? Ou você é mais introspectivo? Você tem que colocar as suas características no inglês. Não é o inglês que tem que se moldar ali, você vai trazer ele para a sua personalidade. Quando você sabe quem você é, então você tem a sua identidade bem afirmada e você sabe o que você quer, para onde você quer ir, o inglês ele vira só um detalhe, sabe? Ele vira um detalhe. Por que tem tanta gente frustrada que não consegue aquela pronúncia dos sonhos? Porque quer ficar falando igual americano. Mas você é É. americano? A gente começa daí já. Você é brasileiro. É a mesma coisa. Eu tenho um amigo, ele não tá aqui, eu acredito que não. Tem um amigo que ele morou a vida inteira em Novo Horizonte, porta, porteira, portão. Aí foi pro Rio de Janeiro, voltou falando porta, porteira, portão. Tudo bem, não vou julgar, mas, cara, a nossa identidade. É a nossa identidade, aqui o nosso sotaque. A gente fala desse jeito. Então, saiba quem você é. Essa é a dica. Saiba quem você é. Se você não tem vergonha da sua identidade, não tem para que esconder. O inglês ele vai acompanhar isso em você, tá? Esquece esse negócio de gramatiqueira, muita coiseira. Por quê? Tenha confiança. E ó, uma dica de ouro: cara de nojo. Faz cara de hello, sabe? Fala assim. Confiança, postura, tá? Postura, nada de derrota, cara de derrota. Ai, tadinho de mim, não sei inglês. Não falo inglês, sou cocô no cavalo do bandido. Não, postura. Bora. Isso aí. E o inglês é detalhe. Muito bem, uma dica maravilhosa. Olha lá, ó. Tem Deixa eu gente ver. que não tem habilidade social e inteligência emocional independente do idioma. É. E é psicólogo, ó. Exatamente. Coach dos bons. Bom, me fizeram uma pergunta aqui, eu não vou ler, porque a gente já respondeu essa pergunta. Mas assim, ó, eu vou ter que ler, porque você vai responder assim maravilhosamente bem, mais uma vez. Que métodos você recomenda se eu quiser aprender mais sobre o conteúdo? De inglês, no caso, né? Imagina. Isso, Ó, lógico que eu vou falar o Jornada Rocket, né? Que é um método completo que te ajuda do começo ao fim. tenho certeza. Mas, cara, confie em você.
Confie nos seus instintos, confia. Eu gosto de falar muito isso. Eu falo assim, sabe aquele. Todo mundo tem feeling, sabe? Eu falava com todos os meus alunos, porque eles ficavam naquela. Mas o que tá querendo dizer aqui, teacher? Eu falo assim, sabe aquele feeling? Eu acho que é isso. É Tenha isso. certeza que é. Então, usa o seu feeling, sabe? Você talvez não Entendi. precise nem estudar em nenhum método. Se você só se imergir, se você, por exemplo, tem um americano ou algum estrangeiro que mora perto de você em algum lugar, puxa assunto. Melhor coisa é conversar, é falar, é botar pra fora, tá? E ouvir, porque Sim. senão você não tem repertório pra você. Então, ouvir. Ouve inglês. Ouve onde? Podcast, filme, série, quem não gosta, né? É isso que eu ia te perguntar. Funciona assim? Funciona. Ouvir, assistir. Funciona. Porque existem, são duas coisas, né? Input e output. Então você precisa de repertório. Você precisa de repertório em tudo História. na vida. Tudo na vida. Criança. Eu sou apaixonada por criança. Eles precisam de repertório. Como que eles vão saber amarrar um tênis se ninguém nunca ensinou pra eles um dia, se ninguém nunca mostrou como faz? Sabe? Como que Sim. eles vão saber desenhar um cavalo se eles nunca viram um cavalo na vida? Eles precisam de repertório, eles precisam ver, precisam viver. E é isso, você também, para falar inglês, você precisa viver. Então, conversa com quem fala inglês, ouve e fala. Fala o que você tem aí dentro. Seja fiel no pouco, que no muito você vai ser colocado. Ai, adorei. Ó, me Olha arrepiei. lá, filme legendado. Áudio em inglês, legenda em inglês. Adorei. Desafio aí, E, hein? ó, mais um. O que você acha dos aplicativos de ensino em inglês? Realmente ajuda? O famoso Duolingo? Esse mesmo que eu já ia falar. Então, já que eu comecei a falar de tradução aquela hora, vamos chutar o pau da barraca, então. Tradução é vício. Vício não é bom de jeito nenhum. Entendi. Não adianta você me falar Sim. que tem vício que é bom, que é mentira. Tradução é vício. Eu, como tradutora, eu fiz faculdade, estudei para isso. É uma profissão. Tradutor é uma profissão. Então, traduzir não é errado, que quando eu disse que tradução é uma maldição. Dublado, filme dublado é maldição pra tua vida. Quando eu digo isso, é porque, como eu disse, é uma profissão. Então, é uma Entendi. habilidade diferente que a gente tem que desenvolver para fazer uma tradução. Para você falar Com inglês, certeza. quando você começa a traduzir, o seu cérebro ele fica muito mais lento. Então eu já vou fazer um teste com vocês aqui ao vivo. Eu tenho um vídeo falando sobre vício, tradução é vício no meu feed, mas eu vou fazer o teste com vocês ao vivo. Eu não tenho aqui perto de mim, deixa eu ver se eu. Ai, peraí. Ó, uma palavra fácil. Pen. Pen. Quando eu falo a palavra pen, o que vem na sua cabeça? Então, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Pen. Só que, quando eu não mostro a imagem, eu falo pra você pen, o que vem na sua cabeça? A palavra, a caneta ou a imagem? Não precisa nem ser dessa, tá? Pode ser a Bic normalzinha aí e tal. O que vem na sua mente? A imagem ou a palavra? Então você. E aí, vamos ver se eles vão responder. Aí, já fala aí. Se eu te falar assim, né? Se eu tô te mostrando, this is a pen, pen. Aí você fica, mas o que é pen? Eu tô mostrando. Enquanto eu não falar que pen é caneta, a pessoa não sossega. Eu tenho aluninhos, crianças, assim, que eu tô tentando tirar o vício deles. Porque uma das nossas regras, no translation. E eles sabem, desde petitico, eles têm 4, 5 anos, no translation, no translation. Eles passam a aula inteira traduzindo o que eu tô falando. Vou falar outra palavra muito fácil aí, ó. Dog. Dog. Eu acredito que a maioria, se não todos aqui, sabe o que significa dog. E aí, o que vem na sua cabeça? A imagem ou vem a palavra traduzida? Um cachorrinho branquinho com manchinha preta. Mas você já traduziu, tá vendo? Sem perceber, Pois você já é. traduziu. Então, se vem, quando alguém fala uma palavra em inglês e você imagina
a tradução, você já tá viciado, é um vício. Então a gente tem que se livrar desse vício. Porque o caminho que isso faz na nossa mente é muito maior. Então, ai, entrou a palavra dog. O meu cérebro procurou aqui o que, que é dog, o que, que é dog, o que, que é. Ah, dog é cachorro. Aí eu vou pensar na imagem do cachorro. É muito Ah, maior o caminho do que esse dog. Ah, dog. Então não preciso, não precisa de tudo isso aqui. Entendeu? E aí a gente fica nesses entendi. métodos encaixotadinhos que fica te ensinando frase feita, que fica te ensinando decoreba, que fica te ensinando tradução. Esses aplicativos todos usam tradução. E aí, quando você ouve Sim. essa palavra num outro contexto, você pira, por quê? Entendeu? Você pira, porque não. Não lembro nem o que significa nada, né? É porque não. É outro contexto, aquela palavra. Ai, mas inglês é muito difícil. Gente, português também. O que é cauda? Depende. Pois é. Em inglês também tem palavras que têm vários significados. E aí a Tem pessoa. até os videozinhos no Instagram, né, que tem os americanos tentando falar português, aí ele pergunta da banana. A banana é um exemplo prático disso. Banana nanica, banana maçã, banana não sei o quê, banana. Mas banana? Banana, gente, banana. Banana, entendeu? É isso. Pronto, acabou. Que aí você engessa, você fica lá, né? Que pen é caneta, dog é cachorro. Então você fica lá naquele negócio. E aí você fica truncado, você fica engessado. Então, não, gente, aplicativos que têm tradução como princípio, eu não indico e eu não acho que seja uma boa, por conta de te engessar. E aí você fica aquela pessoa que vai falar com alguém, aí ó, antes de vocês falar, você já fica na sua cabeça tendo que traduzir. Aí a pessoa fala um negócio que você tem que traduzir para responder. Ó o rolê. É. Se eu te E pergunto, aí, normalmente, what's quando your você name? conversa. E aí, normalmente, quando a gente vai conversar mesmo, a gente fala: não, calma, preciso traduzir, preciso pensar no inglês que eu vou falar pra você. Não. Só fala, faz mímica, expressão facial. A linguagem, gente, ó, isso aqui é muito importante. Se tiver alguém anotando aí, já anota aí que é um código preciosíssimo. A linguagem verbal, ela é muito mínima numa conversa, num diálogo. Se eu não me engano, acho que é 7% só. O que é mais que tem na comunicação além disso? Linguagem corporal, expressão facial, o som, a entonação Não, da voz, entendeu? Isso conta muito mais do que a linguagem, do que o sim. próprio idioma, entendeu? Vai muito além. Gente, adorei isso. Eu acho que eu me daria muito bem em inglês, porque é que nem você estava falando sobre o jeito e tal. Eu, assim, aprendi a me comunicar melhor. Então, eu acho que pensando do jeito que você falou, eu acho que parece até mais fácil do que eu pensava, viu? Mas é fácil. É fácil, sabe por quê? Porque o dom de se comunicar já tá dentro da gente. Vamos lá, eu não Sim, sei se o pessoal aí é cristão ou não, como eu disse, mas como eu sou, eu me basei na palavra de Deus. E se você não acredita, a gente também tem embasamento filosófico e científico para comprovar isso. Mas assim, o que eu acredito? Deus nos criou para sermos pessoas que se relacionam, certo? sim. Né? Relacionamentos. E como que a gente tem relacionamentos? Com a comunicação, né? Então quer dizer que um mudo ele não se relaciona? Quer dizer que um Não, surdo não se relaciona? Ele se como comunica assim? do jeito dele. Semana passada, cara, foi uma experiência sensacional. Uma oficina que teve de ludimusicalização que teve na escola. Meu E a Deus. esposa do cara, ela é surda. Mas ela conversa. Ela fala, ela entende, ela lê o lábio, ela não se comunica por libras, mas ela lê o lábio e ela fala. Pasme, Show. pasme. Então, nós somos feitos para nos comunicar. Então, Deus nos fez já para a gente se comunicar. Mas agora eu te pergunto: você vai se comunicar só com quem fala a sua língua? A não ser que você queira falar só com o seu grupinho ali. A não ser, como eu disse, que seu propósito não seja muito grande e que você não tenha uma visão né,
Por quê? Se você fala só português, você vai se comunicar com, não sei, 270 milhões de pessoas. Agora, se você fala inglês, você vai se comunicar com mais de 2 bilhões de pessoas. Então, qual é o seu propósito? Seu porquê é muito grande? Por isso que eu falei, para falar inglês, inglês não é para qualquer pessoa. Falar inglês não é para qualquer pessoa. O Jornada Rocket não é para qualquer pessoa. É para quem quer e para quem tem um propósito, um porquê muito grande. Porque senão você vai desistir no meio do caminho. Você não vai querer continuar. Você vai querer falar pra quê? Você vai ficar naquela, igual É, emagrecer, né? Fazer dieta. Por que tem tanta gente que começa na segunda e termina na quarta? Caso do prazer imediato. E a tradução. Por que eu falei que a tradução é vício? A tradução é um prazer imediato. É igual a pessoa viciada em entendi. cigarro. Ela vai lá e fuma, vem aquele prazer, libera, o cérebro libera dopamina e vem aquele. Uau! E aí você traduz. Ela falou dog. Ah, dog eu sei, hein? Ah, ela falou cat. Ai, cat eu sei, hein? Aquele prazer momentâneo. Então é vício. Você fica viciado nessa Gente, que sensação. E quando a incrível. pessoa fala alguma coisa que você não entende, você. Mas tem outro jeito de Trava. se comunicar. Se você não entender, você faz mímica, entendeu? Dá-te aos pulos, como dizia meu pai. Gente, incrível. E é como o português, literalmente. Pois é. Se eu estiver falando muito rápido, você não estiver me entendendo, você vai fazer o quê? Carol, para aqui. Vai mais devagar. Por favor, repete pra mim. Mesma coisa no inglês. Ai, mas em inglês, os povos falam muito rápido em inglês, eu não entendo nada. Para de caô, não é isso. É que você tá ansioso. É que você tá achando que você não sabe inglês. Ah, eu não sei inglês, por isso que eu não tô entendendo ele falar. Não. Você não está. A pessoa tá falando muito rápido, realmente. Então, o problema não é o idioma. Tira isso, gente, da cabeça. O problema não é o idioma. O problema é aqui dentro. É de dentro para fora. Muito bem, gente. Ó, cheia de dicas dessa live, entendeu? É isso. Cheia, cheia. Ainda tem mais uma que a gente vai deixar no final. Que eu queria ainda perguntar sobre uma coisa. Que a gente tá quase. Já vai ficar aqui até amanhã, entendeu? É, Carol, pensando assim, já no geral, já de tudo que aconteceu, depois de tantas experiências, né, que você teve, hoje, se você olhasse para trás, você mudaria a escolha do seu curso? Olha, eu acho que não. Eu acho que não. Porque, como eu disse, foi o Letras que me levou a dar aulas, que me levou ao Jornada Rocket, que me levou a descobrir o digital, porque aí no Jornada Rocket eu comecei a fazer copy, que são os textos, né? Comecei a fazer designs. Sim. E aí hoje uma outra empresa de Rio Preto me contratou, então eu tô também fazendo copy, fazendo design para essa empresa. Então, se lá atrás eu tivesse parado, você entendeu? Assim, eu acredito, como eu falei, propósito, que Deus iria dar um jeito, né, das coisas acontecerem, mas eu não mudaria. Eu não mudaria. Ai, que incrível. Que incrível. E hoje, se a Carol do passado olhasse e visse essa Carol e ela tá vendo, tá dando aula. Tá dando aula. Vai falar, menina, que é isso que você tá fazendo aí? Muito bem. E, Carol, a gente já tá praticamente chegando ao fim. A gente sempre pergunta qual legado você quer deixar depois, agora, né, ministrando mentoria e tudo mais. O que que você tem deixado de legado? O legado que eu quero deixar é que as pessoas sejam livres. Então, tem tudo a ver com liberdade. Tudo tem a ver com liberdade. Quando você tem a mente livre, você se liberta desses bloqueios, dessas coisas que te travam. Você se liberta dos achismos. Você se liberta de querer agradar os outros. Você, Com certeza. você se torna alguém para deixar um legado. Então é isso que eu tenho buscado. Eu tenho buscado ser livre, né? Me destravar, me desbloquear e viver aquilo que Deus tem para mim, né? O meu propósito de vida, o que eu acredito que é meu, que é minha construção, para que eu possa mostrar para meus filhos e para as pessoas, para quem vier após mim,
essa liberdade, né? Que eu gosto tanto de falar para as pessoas. E também a gente se achegar ao reino de Deus, porque é a melhor liberdade que a gente tem, porque Cristo nos deu essa liberdade de escolher estar com Ele ou não. Então, é isso. Ai, que incrível, adorei. Agora vai ser a pergunta que você queria responder antes. Então, quem esperou até agora, vamos lá. Eu queria que a Carol explicasse pra gente, sempre no final, né? A gente libera o post antes, então sempre no final a gente pergunta: ah, por que que você escolheu essa frase para ir pro post e tudo mais? Então, a frase de hoje, que eu queria ler pro pessoal, é: respira e não pira. As suas condições não vão te definir. E se você definir, o que quer fazer? Vamos lá. Eu me perdi num. Eu tava lendo um comentário aqui, me perdi. Sorry. Repete aí, por favor. Era da frase, é só. Por que que eu Pode escolhi a explicar. frase? Exato. É que eu tava só repetindo a frase pro pessoal que não lembra. É isso. A nossa vida ela é feita de decisões, né? E tudo bem que as pessoas podem falar, achar que eu tô vivendo isso porque não é culpa minha, eu tô vivendo isso por causa dos meus pais, por causa dos meus irmãos, porque alguém fez algum mal para mim. Não. Quando você aceita aquela condição, você tá aceitando aquilo. Agora, se você decidir sair daquilo, você consegue sair daquilo. Então é decidir. E o respira e não pira é algo que eu falo desde quando eu estava dentro da sala de aula ali, ensinando inglês, e eu falava para os meus alunos. Quando eu colocava um áudio em inglês, né, e eles ficavam, meu Deus, teacher, o que ele tá falando? Respira, não pira. Porque quando você dá aquela respirada, aquele relax. Relax é a segunda regra para falar inglês. São 3. A segunda regra. Relax. Respira. Estica o braço. Faz um alongamento. Se posiciona ali. Aquilo entra de um outro jeito. Quando a gente dá Entendi. 5 respiradas bem profundas, muda a nossa frequência mental, o nosso cérebro. Não sei se vocês sabiam disso. Muda, porque nós temos várias frequências cerebrais. Muda a nossa frequência, Sim. oxigena o cérebro e te dá capacidade maior de foco, e aí o seu aprendizado também aumenta. Então, isso tem a ver com tudo na vida. E respirar, eu gosto de falar isso, que respirar é o recurso que Deus nos deu de graça. É o ansiolítico grátis que Deus deu pra gente. Então, basta você respira. Aí vem alguém conversar em inglês com a pessoa fala assim: ai meu Deus, o que ele tá falando? O que ele tá falando? Cara, respira, não pira. Presta atenção no cara. Olha pra boca dele. Vê o que ele. Sabe, tenta entender ali na mímica, nos gestos. Relaxa. E é isso. Então, respira e não pira. Respirar é uma chave muito preciosa para quem quer falar inglês. E é isso. Então, ó, a Carol deixou assim várias dicas, não tem nem como pedir final dica pra ela, entendeu? Eu sempre peço no final assim conselho, não tem, assim, tá recheadíssima de Queria saber da conselhos, né, Antônia, o Carol? que que aconteceu aqui, que ela pôs a mãozinha na cara aqui. Minha tia me ligando, é ela. Ah, achei que eu tinha falado alguma coisa que ela não gostou. Não, imagina, ela tava me ligando, tadinha. Aí ela lembrou que eu tava aqui. Um beijo, tia Mas é Antônia. isso. Mas é, fica tranquila, fica tranquila. Eu falo que ela e minha mãe, elas são assim, as pessoas que mais me acompanham. Então, a minha mãe não tá podendo vir nas minhas lives, tô ficando já chateada já com isso. Aí ela logo tá de volta. E a minha tia tá aqui batendo carteirinha todos os dias. Ai, que Então, linda. Amei, adoro. amei, gente. Olha, nossa, eu ficaria aqui horas falando disso. Ai, perfeita, Carol. Eu sempre deixo também, já para acompanhar vocês, uma frase também, né? Que, né? Eu gosto de ser chique também como vocês, só vocês com frase. Então, eu sempre, no final, como eu falei, deixo uma frase. Amanhã
vai estar no meu perfil. Então, todo mundo que tá na live, vai lá amanhã curtir, compartilha com os amigos, manda pra todo mundo e marca a gente se compartilhar. Isso aí. E a frase que eu deixo hoje é: quando pensar em desistir, lembre-se dos motivos que teve para começar. O porquê. Que eu acho que faz muito sentido com o que você O falou. porquê. Tem um porquê muito grande. Por que que você quer falar inglês? Então, qualquer pessoa que chegar em mim e falar assim, eu quero falar inglês, eu vou te perguntar por quê. Ah Se lá. seu porquê Então, for pequeno, aumenta. Aí ó, você vai aumentar. Aumenta o seu porquê. muito bem. Então, já deixamos aí várias dicas. Isso. E é isso, Carol. Eu amei, adorei. Já tenho certeza que, assim, aquela pessoa vai te mandar mensagem, tá? Tenho certeza. Tenho É, certeza. Mas assim, eu já agradeço muito, muito sua participação. Eu acredito que assim, cada vez mais trazendo pessoas que assim agreguem pra gente de uma forma tão espontânea como você fez, como você tem feito, é para levar para frente aprendizado, né? Então, muito obrigada. Obrigada por ter topado obrigada, participar. eu amei. E é isso, eu quero te ver aqui mais vezes. E muito boa sorte, sucesso, tá? Já Para tem que você na marcar, sua porque é mentoria concorrido agora. esse negócio, né? Faz quantos meses que nós marcamos? E é concorrido. A gente já, assim, já um spoiler pro pessoal, nossa agenda está fechadíssima até dezembro. Que bênção. E é isso. Então, agora é só janeiro e fevereiro que começa a nossa agenda. E muito feliz por isso, porque começou muito pequenininha, agora está crescendo cada vez mais. Que E é bom. isso. Muito obrigada você ter feito parte aqui do início com a gente. Espero você mais vezes, tá? Com certeza. Virei com muito prazer, gente. Eu amei. Eu vou depois postar um Reels que tem a ver com esse respira e não pira. Vocês vão lá curtir, tá bom? Vocês vão lá, respira e Isso não aí. pira. Tira um print e Pode posta deixar. lá, ó, respira e não pira. Ah lá, então ó, a Carol já deixou aqui várias dicas. A gente depois vai estar disponível no Spotify, no YouTube, em todos os lugares. Todo mundo que estiver ouvindo vai lá, marca a gente. Isso aí. E muito obrigada, Carol. Obrigada eu. Obrigada. Então tá bom, gente, muito obrigada. Tenha uma ótima noite, pessoal que ficou até agora com a gente. A live vai estar lá disponível no perfil e no guia. Pessoal que não sabem do guia, vai lá curtir, que fica um guia salvo todas as lives. Então, é isso. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Boa noite. Até o próximo episódio. Bye, bye.